Todos os meios de comunicação nessa semana que passou discutiram amplamente um assunto: a volta às aulas. Vai ser presencial? Vai ser à distância? E para as crianças, como é que fica? Funciona a aula à distância? Bom, gente, é sobre esse assunto que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Então, se você quer saber, tá nessa situação? Fica aí com a gente. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, eu sou a Elisa e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o assunto de ensino à distância, principalmente para as crianças. Isso porque a gente sabe que para os maiorzinhos, para os adolescentes, por mais que tenha alguma dificuldade, você tem que, dependendo do perfil ali, né, você tem que motivar um pouquinho mais, mas a pessoa já tem um entendimento melhor, já é um pouco mais autodidata e consegue tocar ali os seus estudos de uma forma um pouco mais tranquila. O problema é com as crianças, até porque o principal objetivo da escola, na educação infantil, é o quê? Proporcionar o convívio com outras crianças, né? Daquele convívio vem boa parte do aprendizado nessa fase da educação infantil. Acontece que, infelizmente, na situação que a gente está, em alguns estados, o ensino presencial sequer é uma opção. Aqui no Amazonas, por exemplo, não está autorizado o início das aulas presenciais enquanto os professores não forem vacinados, o que está previsto aí numa hipótese ainda otimista para meados de março. Então, até lá, as nossas crianças vão ter que sim fazer o ensino à distância. Então, assim, o objetivo desse vídeo é a gente compartilhar experiências e trocar aqui dicas, não só compartilhar experiências, mas também trocar dicas que a gente viu acerca do assunto, porque eu confesso que esse ano a gente ficou um pouquinho mais preocupado, porque uma coisa é como foi no ano passado, as crianças já estavam indo para a escola, tendo aula presencial e de repente teve que parar e entrar na metodologia EAD. Outra coisa é você já começar o ano no EAD. Isso foi uma coisa que trouxe mais preocupação pra gente, e um outro motivo que nos trouxe preocupação é porque, a despeito do nosso filho frequentar a escola já desde os 6 meses de idade, na verdade só agora ele vai entrar no ensino à vera ali, vamos dizer assim, né, que agora ele está com 4 anos, então agora ele está em idade de escolarização obrigatória. Então agora que vai entrar realmente um conteúdo mais sério, vamos dizer assim. Então a partir de agora a gente vai passar algumas dicas baseadas em coisas que a gente leu a respeito do assunto, em experiências nossas que deram certo e que deram errado também. E também aquilo que você pode cobrar da sua escola, da escola do seu filho, para que facilite esse processo para vocês. Primeira coisa, e aí eu vou falar baseada justamente meu filho trocou de escola do ano passado para esse ano, então eu tenho até como fazer esse comparativo com um pouco mais de facilidade. A escola dele ano passado, quando entrou na parte, né, do ensino à distância, ela no primeiro momento entrou com aulas gravadas, né, não eram aulas ao vivo, e na plataforma da própria escola, no diário da escola. E aí ficou uma porcaria porque as aulas eram super curtinhas, não dava para nada. Depois eles entraram utilizando o Google Classroom, aí ficou melhor, mais bem organizado, um tempo de aula adequado. Então aí já entra a primeira coisa, tempo de aula. Tempo de aula para uma criança, né, de idade de educação infantil, criança de 4, 5, 6 anos, é no máximo 40 minutos, 1 hora. Mais do que isso, você não vai conseguir fazer a criança ficar parada na frente do computador, do celular, do tablet, seja lá o que for, assistindo uma aula. Ela ficaria mais tempo do que isso. Aliás, até para assistir um desenho é difícil uma criança ficar parada mais do que esse tempo. Que dirá assistindo aula, por mais legal, mais lúdica e interessante que seja. A criança não vai ficar parada. Então, essa é a primeira coisa. A escola que meu filho está esse ano, teve uma reunião na sexta-feira passada, e aí a proposta deles inicial era de fazer aulas ao vivo, 3 horas por dia de aula. Na hora eu já levantei, olha só, 3 horas a criança não vai ficar atenta, ninguém vai assistir. É uma escola só de educação infantil, então assim, não dá nem para dizer que estava falando das crianças mais velhas, não. Mais do que 40 minutos, 1 hora a criança não vai assistir. E aí, não só assim como eu, outras mães também levantaram essa questão e aí eles acabaram voltando atrás e vão fazer aulas de 40 minutos. E aí uma outra coisa que eles também estavam colocando inicialmente e acabaram voltando atrás, eles iam colocar as aulas ao vivo, aulas online. Eu falei, olha só, tem 2 questões envolvidas aí. Primeiro, os pais que trabalham, tanto o pai quanto a mãe trabalham.
Os dois trabalham. De repente, esse horário que vocês vão colocar a aula não é um horário que dá para os pais atenderem ali, estarem acompanhando a criança na aula. Por quê? Eles iam colocar no mesmo turno que a criança estaria na escola, que naturalmente é o turno que os pais estão no trabalho, mesmo aqueles que trabalham apenas meio período. E segundo motivo, e principal, a criança, cada criança tem uma rotina, tem um comportamento, tem o horário do dia que ela está mais propensa a assistir, a fazer uma atividade assim mais focada, tem a hora do dia que ela está mais dispersa, tem a hora do dia que ela está completamente louca, né? Quem tem criança em casa sabe do que eu estou falando, sabe que não é um exagero. Então, cada um, com a aula gravada, cada um pode adequar o horário de mostrar a aula para a criança, de assistir a aula com a criança, conforme essa rotina dela, esse horário que ela está mais propensa a estar mais atenta à aula. Então, por exemplo, aqui em casa, meu filho, como eu disse, tem 4 anos, ele é extremamente agitado. É muito difícil fazer meu filho ficar parado. Ele gosta de estudar, gosta de fazer as atividades, só que ele é daquele assim, ele quer pegar o livro todo e fazer de uma vez, sabe? Então, assim, o horário para mim mais adequado para ele assistir a aula é pela manhã. Por quê? Apesar dele acordar cheio de energia, é o horário que eu consigo fazer ele ficar mais sentadinho, mais focado. De tarde, ele já entra no modo louco total, que fica correndo para lá e para cá o tempo todo. Eu sei que eu não vou conseguir fazer ele parar para assistir a aula. Então, assim, pode ser que o seu filho tenha um comportamento diferente. De repente, ele acorda muito cheio de energia, fica correndo que nem um louco para lá e para cá, e à tarde baixa um pouquinho a adrenalina e é um horário mais adequado. Geralmente, é o quê? É o horário que a criança já frequenta a escola. Ele desde sempre frequenta a escola pela manhã. Então, talvez isso influencie. Ele já está mais acostumado a de manhã ficar um pouco mais paradinho, fazendo atividades mais estruturadas. Se seu filho está acostumado a estudar de tarde, de repente de tarde é a melhor opção. O mais importante é o quê? Tente manter uma rotina, uma regularidade, tá? De horário, fazer sempre mais ou menos ali no mesmo horário para a criança associar, assimilar aquela rotina de que aquele horário é o horário de estudar, assim como era na aula presencial o horário de ir para a escola. E aí, dentro aí dessa lógica da rotina, é muito importante estabelecer uma parceria com a escola. Em que sentido? Pedir que a escola encaminhe com antecedência a programação do conteúdo que vai ser trabalhado ao longo da próxima semana. Para quê? Para que você já se prepare, para que você já saiba mais ou menos quais vão ser as atividades que serão feitas, porque você vai ter que fazer o papel que a professora faria ali, né, na aula presencial. Você vai ter que direcionar, vai ter que coordenar as atividades ali com a criança. Então é importante que você já esteja preparado ou preparada para fazer esse acompanhamento e a melhor forma é o quê? Sabendo qual vai ser o conteúdo, qual vai ser o material que vai ser utilizado, você já deixar tudo separado. Antes de você sentar lá para assistir a aula com a criança, já tenha os materiais à mão, de repente já mostra para ela, até para chamar a atenção. Olha, hoje a gente vai fazer uma aula de matemática, a gente vai utilizar esses materiais, a gente vai fazer uma aula de arte. Isso também é uma coisa que chama a atenção da criança, já ter os materiais ali separadinhos, organizados na mesa, no local que você for utilizar. E aí já vem uma outra questão, o local onde você vai assistir as aulas com a criança. Isso é muito importante. Mas assim, tente dentro das possibilidades preparar um local que seja só para a criança estudar. Um local que não tenha televisão, que não tenha os brinquedos dela, não tenha nada que possa distrair, porque já é difícil você manter a criança focada ali sem ter outras coisas para distrair, que dirá tendo com outras coisas que possam mudar o foco dela. Uma outra coisa que pode ajudar bastante, motivar ali a criança e mantê-la ali focada e fazer que ela compreenda que ali realmente é uma extensão da escola. Perguntar se a criança não quer botar o uniforme da escola. Então, de repente, é interessante, olha, vamos lá, vamos assistir a aula. Quer botar o uniforme? Vamos botar o uniforme para assistir a aula. Tem criança que gosta, tem criança que se empolga, tem criança que não liga, mas tem criança que se empolga com isso e é uma coisa que pode ajudar e motivar para a criança já começar a aula motivada. Se ela começar já, não quero, poxa, é a pior coisa que tem. Você vai perder a paciência porque ela vai estar desfocada, vai dar briga, é horrível, é horrível. Teve dias no ano passado que meu filho não estava
estava enjoado já de assistir aula, eu já sem paciência também. Foi difícil. Teve dia que eu falei, dane-se, eu vou fazer essa porcaria desse trabalhinho. Outra coisa, trabalhinhos da escola. Isso até a diretora da escola dele falou na reunião sexta-feira. Olha, se não deu para fazer naquele dia, porque a rotina estava atribulada e acabou atrasando uma atividade, é melhor que faça atrasado e entregue atrasado do que ou o pai e a mãe faça, ou faça ali mal feito, entendeu? Sem a criança prestar atenção, sem extrair nenhum conhecimento dali, e só para entregar no prazo. Então, isso também é diálogo com a escola e a percepção sua como mãe, como pai, para não utilizar a atividade de forma incorreta, porque não vai trazer efeito nenhum para o aprendizado da criança. Uma outra coisa que também é uma parceria com a escola, atividades físicas. A gente sabe que no espaço da escola a criança consegue intercalar ali, né, as atividades mais paradinhas com atividades físicas, de psicomotricidade, uma educação física mais tradicional mesmo, sei lá, uma dança, coisas com música, qualquer coisa assim. Tente incorporar isso também, peça um auxílio para a escola. Olha, tem como vocês mandarem para a gente aí uma rotinazinha de atividades físicas que a gente possa fazer em casa, mais aulinhas. A escola do meu filho no passado tinha isso aí, eu achava bem legal. Eles, independentemente das crianças estarem no integral ou não, eles mandavam as aulas gravadas de todas as oficinas extras que a gente poderia fazer em casa. Então tinha aerodance, psicomotricidade, até aula de futsal tinha, para a gente fazer em casa os exercícios com as crianças. Então tente dialogar aí com a escola. Se não tiver, procura na internet, você vai achar fácil aí vídeos e sites com dicas de atividades físicas que você possa fazer em casa, porque isso também estimula o aprendizado da criança e motiva mais. E aí assim, pessoas que o filho estuda em escola pública que de repente não está disponibilizando, né, essas opções de aula à distância, mas também não está tendo aula presencial, vai fazer reposição depois, a gente sabe que não é a mesma coisa. Eu recomendo que procure atividade na internet, pega o livro do ano passado, livrinhos de passatempo, qualquer atividade que estimule a criança a aprender, para manter o cérebro da criança ali trabalhando em atividades que gerem algum aprendizado, não só distração, não só brincadeiras assim aleatórias, trazer brincadeiras mais estruturadas, atividades mais estruturadas, para que ela não perca esse ritmo. As férias escolares já trazem uma perda de ritmo nas crianças. Se quando der o momento de acabar as férias escolares a gente não retomar, o prejuízo é ainda maior, a dificuldade na hora de retomar, de fato, vai ser ainda maior. Então, tenta aí dentro das suas possibilidades procurar atividades estruturadas para fazer com a sua criança em casa, para que ela não perca esse ritmo, não perca o gosto por estudar, que é importantíssimo, é o que favorece todo o processo de aprendizado dela. E por último, eu queria deixar uma mensagem aqui para vocês, tá? Quem tem criança em escola particular, nesse período de AD, às vezes fica, poxa vida, estou pagando escola para nada. A gente sabe que não é a mesma coisa para a criança, para a educação infantil, não é a mesma coisa, ensino à distância não é a mesma coisa que o presencial. Vou tirar da escola, não quero, não vale a pena. Eu sei que é doído, tá? Mas lembre-se, crianças a partir de 4 anos estão em idade de escolarização obrigatória, previsto na Constituição Federal, previsto no artigo 6º da Lei de Diretrizes de Base. É obrigação do pai ou responsável manter a criança a partir dos 4 anos de idade matriculada em escola. Teve casos aí em alguns estados que no auge ali da primeira fase ali da pandemia, os pais vão tirando as crianças da escola, cancelando a matrícula, e escolas denunciaram os pais para a justiça. E teve pai respondendo judicialmente por ter tirado a criança da escola. Então teve pais aí respondendo pelo crime de abandono intelectual. Então, por mais doído que seja no bolso, às vezes você pagar uma escola para uma criança pequena estar no EAD, não deixe de manter a criança matriculada, tá certo? Cuidem e tentem fazer o que está ao alcance de vocês. Qualquer coisa que vocês fizerem pelo filho de vocês é válido, é aprendizado. As crianças nessa fase têm uma plasticidade cerebral incrível.
aprendem muito em pouco tempo. Então, persistam, tá? Não desistam. Gente, é isso que a gente tinha para vocês hoje. Espero que tenha ajudado. Se você gosta desse conteúdo para pais e mães, que foi como nasceu o nosso canal, por isso o nome For Moms and Girls. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixa seu like. Peça aí o que você quer ver no nosso canal, mande suas dúvidas, deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal para receber todas as dicas que a gente tem aqui, tudo quanto é assunto que pode ajudar você de alguma forma. Tchau, gente, até a próxima!